Muito bem, hoje resolvendo questões sobre plateumintos, é sempre importante relembrar a importância de fazer exercícios, de praticar quando você vai estudar para o vestibular, tudo bem? E lembrando que a ideia do vídeo é que vocês tentem fazer os exercícios sozinhos antes de ver a resolução, tá? Então pausem o vídeo, tentem fazer e, bem, o Enem vai trazer pra gente que o Cândido Portinari, né, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Então a gente tem aqui na nossa direita alguns quadros dele, né? E aqui o texto. Então, os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos. Doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo, tudo bem? Então aí tem um ventre bojudo, não um bojo que seria uma saliência, né? Então você tem um ventre aí saliente, tudo bem? Seria mais ou menos algo assim, uma pessoa com um ventre que se destaca, certo? Ok. Mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando no colo um garoto, choramingando, remelendo. Pançudas pode ser porque elas estão grávidas, também pode ser, no caso, o ventre bojudo, que é bem característico, né, do que eles vão apontar aqui no enunciado, né? Esse é um poema do Cândido Portinari. E, bem, no texto, do Portinari, algumas pessoas descritas provavelmente estão infectadas, né, com o verme Schistosoma mansoni, né? Os homens de enorme ventre bojudo correspondiam aos doentes da chamada barriga d'água. O ciclo de vida do Schistosoma mansoni e as condições socioambientais de um local são fatores determinantes para a maior incidência dessa doença. O aumento de incidência da esquistossomose deve-se à presença de. Então ele está falando aí basicamente que as condições na qual a população vive podem influenciar as chances deles adquirirem barriga d'água. Lembrando, como é que funciona a barriga d'água? Você tem uma pessoa, né, infectada, vamos supor que seja uma pessoa infectada, ela libera as fezes dela, que vão estar infectadas. Essas fezes, se elas contaminarem um lago, elas vão liberar uma larva, tudo bem, que é o miracídio, né? E o miracídio vai infectar um caramujo do gênero Bionfalaria, né? Esse miracídio dentro do caramujo do gênero Bionfalaria vai dar origem à cercária, tudo bem? E a cercária vai estar nadando ali num lago, né, onde tem os Bionfalaria, ela vai sair dos Bionfalaria, vai ficar nadando naquele lago, até que ele encontra alguém, uma pessoa nadando naquele lago, e ela vai penetrar na pele dessa pessoa, e essa pessoa vai ficar com barriga d'água, ok? Lembrando aqui do ciclo. Então vamos lá. O aumento da incidência da citossomose deve-se à presença de roedores, alto nível de índice pluvial. O que é índice pluvial? É chuva, né? Se tem muita chuva. E a inexistência de programas de vacinação. Bem, a questão da vacinação, né? A gente tem que levar em conta que nem tem vacina. Então a inexistência não chega a ser um problema porque não há vacina. Né? Se existisse vacina e não tivesse programa de vacinação, aí seria um problema mais grave dessa questão de como o governo lida com a doença. Né? Alto índice pluvial e roedores. Bom, nada disso tem a ver, né? Especialmente roedores. O que roedores tem a ver com isso? Não muito. B. Insetos hospedeiros, indivíduos infectados e inexistência de programas de vacinação. O mesmo problema do anterior e também a questão de inseto hospedeiro. Não tem inseto hospedeiro. Tem um caramujo, que não é um inseto, né? É um molusco. E tem o ser humano, que também não é um inseto. Então, não tem muito a ver. C. Os indivíduos infectados, de hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. Essa daqui faz mais sentido. Porque se você tem pessoas infectadas e não tem saneamento básico, as fezes dessas pessoas, as fezes contaminadas, vão parar em lagos que podem, né, levar ao desenvolvimento do ciclo desse parasita. E hospedeiros intermediários, né, você precisa aí também ter o caramujo do gênero Bionfalaria, senão a doença não se desenvolve. Então essa daqui provavelmente é a nossa alternativa correta, mas vamos ver as outras, né? Mosquitos também não tem a ver, né? Não tem mosquito nesse ciclo. Então a gente já encontra aqui um problema. Água parada também não tem muito a ver, tem mais a ver com dengue, né? Gatos e de alimentos contaminados. Gatos não tem muito a ver, alimento contaminado também não. Então acaba restando pra gente a C, ok?
Essa questão aqui vai falar pra gente que os plateumintos, né, são animais que apresentam corpo achatado, verdade, né? Vermes achatados. E sua espessura, quase desprezível, né? Ou seja, ele está falando que eles são bem fininhos, ela vai proporcionar uma grande superfície em relação ao volume. Isso quer dizer que eles são bem finos, né? Que ele falou, se a gente pudesse olhar um de frente e cortar, eles seriam mais ou menos assim, fininhos, né? Eles vão ter uma grande superfície em relação ao volume deles. Ao contrário de um animal com formato de corpo mais cilíndrico, né? Eles vão ter muito mais volume, muito mais preenchimento, né? Então a relação aí entre superfície e volume acaba sendo maior nesse caso porque a superfície é bem grande enquanto o volume é bem pequeno, beleza? Isso lhe traz vantagens, tá? A forma achatada desses animais deve ser diretamente a ausência dos sistemas. Então tem que ver quais os sistemas que faltam neles. Tem duas formas de você resolver isso. Uma é vendo quais sistemas que eles possuíam e quais que eles não possuíam. Outra é lembrar o que tem a ver o volume deles com a ausência desses sistemas necessariamente. Que é a melhor forma de fazer isso, porque você não basta saber que eles são achatados, tem que entender o porquê. Eles não vão ter celoma, né? Eles são acelomados, e isso vai implicar numa questão em que eles não vão ter essa distribuição através de um celoma ou de um pseudoceloma, como acontece nos nematomintos, a circulação deles acontece por causa do celoma, né? Então, como eles não têm celoma, eles nem vão ter como distribuir direito esses nutrientes. E também a gente tem que levar em conta que o sistema respiratório deles, eles não têm, né? Eles vão ter respiração cutânea, eles vão respirar pela pele. Então pensa comigo, se eu tenho um corpo cilíndrico, se eu tenho um corpo achatado assim, eu preciso que os gases, né, que o oxigênio atinja todas as células do meu corpo. E quando eu respiro pela pele, esse oxigênio vai entrar aqui e ele tem que chegar até o meio, né? A mesma coisa aqui. Em quais as situações é mais fácil do oxigênio ser difundido, né, se espalhar por todo o corpo? Nesse caso aqui, A, ou nesse caso aqui, B? No caso B, como o corpo é achatado, como a superfície é muito grande em relação ao volume, né, fica muito mais fácil de você distribuir oxigênio e também distribuir outros nutrientes pelo sistema circulatório, né? Então, nesse caso aqui, a ausência de sistema respiratório, né, vai fazer com que seja meio complicado deles serem cilíndricos. É muito mais possível eles serem achatados. Então eles são achatados e um dos motivos é pela ausência desse sistema circulatório e do sistema respiratório, certo? Porque isso vai limitar a distribuição de nutrientes e de gases no corpo desses animais. E por isso que o corpo deles tem que ser achatadinho para fazer com que isso seja possível de acontecer. Então a resposta é B, respiratório e circulatório. A única que diz pra gente que a teníase e a cisticercose, né, ambas doenças relacionadas à tênia, né, mais precisamente a tênia solium, são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses. Lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada para evitar a. E aí a gente tem que completar, né? Então é o seguinte, lembrando, a teníase, né, ela é causada pela tênia e a cisticercose é causada pelo cisticerco, que é nada mais do que a larva da tênia, né? Então, lembrando, uma pessoa com teníase, né, com solitária, ela vai liberar nas fezes, né? Você vai ter aqui a pessoa vai liberar as fezes contaminadas, essas fezes vão contaminar água e alimentos que vão ser ingeridos, no caso da tênia solium, pelo porco, né? Então você vai ter um porquinho, não consigo desenhar tão pequeno assim, mas você vai ter um porquinho. Esse porco vai desenvolver o cisticerco na carne dele e quando a gente se alimentar da carne dele, a gente vai adquirir a tênia, tudo bem? Então assim que se adquire tênia, através da carne contaminada do porco ou da vaca. Mas se a gente quiser, né? Se a gente for ver o ciclo da cisticercose, né? Na verdade acontece diferente. Você não ingere a carne contaminada com o cisticerco, você ingere os ovos, da mesma forma que o porco ingere o ovo. Você ingere direto o ovo por ter ali contato com o alimento ou água contaminada. E aí você desenvolve o cisticerco, da mesma forma que o porco, tudo bem? Então é assim que funciona o ciclo, certo? Então lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada evita a ingestão de ovos dos plateumintos causadores dessa doença. Faz sentido, né? Se você lavar bem os alimentos, você pode evitar
ingerir os ovos dos plateumintos, né, causadores dessa doença, que é a tênia. E controlar a população de caramujos, que são hospedeiros intermediários dos plateumintos. Aqui eles estão tentando confundir a gente, né? Caramujo, no caso os caramujos do gênero Bionfalaria, né? Bionfalaria, eles vão ser hospedeiros intermediários, sim, mas do Schistosoma mansoni, não da tênia, né? Então, tá errado. Então, continuando, né? Isso iria evitar a ingestão de ovos dos nemateumintos? Bem, a teníase é causada pela tênia, que é um plateuminto, não nemateuminto. Tá errado. E C, a ingestão de cisticercos, né? Isso daqui seria lavar os alimentos, isso serviria para evitar a ingestão de cisticerco? Não, cisticerco ele não vai estar na água ou no alimento. Ele vai estar na carne contaminada, né? Então não tem muito a ver também. Então, só para a gente AD. Ela que nos diz que a ingestão de ovos do parasita, né? Isso serve para evitar a ingestão de ovos do parasita, ok? E cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticerco, exatamente como a gente falou lá do ciclo. Então, nossa resposta só pode ser AD. Bom, o que eu vou propor aqui pra gente? Vamos começar a fazer questão dissertativa aqui, porque eu quero que vocês tentem fazer a questão dissertativa e comecem a treinar elas. Por quê? Questão dissertativa é essa questão que não tem alternativa, você tem que escrever a resposta. E ela normalmente aparece em segunda fase, né, de vestibular, como FUVEST, Unicamp, Unesp. E você pode pensar, poxa, mas eu nem sei se eu vou passar na segunda fase, por que eu vou fazer questão dissertativa? Por alguns motivos. Primeiro, quando você escreve sobre algo, você tem que dominar aquilo. Então, quanto mais você escrever, mais você domina aquele tópico. Isso pode te ajudar mesmo em questões dissertativas. Outra coisa é que a gente tem que pensar, trabalhar com a ideia de que vocês vão fazer as segundas fases. Então, vocês têm que estar preparados para quando elas chegarem. Às vezes você pensa, poxa, mas biologia não cai na segunda fase do curso que eu quero. Mas mesmo assim, como você vai trabalhar o conhecimento, o conteúdo de biologia, isso vai te ajudar a resolver questões dissertativas de primeira fase também. Então é sempre importante. Treino escrita também para redação, enfim, só tem coisa positiva em fazer questão dissertativa. Então sempre que puderem, façam, beleza? Tentem responder essas e aí eu já comento e trago a minha resposta. Certo. A Unicamp, né, diz pra gente que a esquistossomose mansônica é uma doença que afeta 7 milhões de brasileiros atualmente. A vacina contra este euminto está em fase pré-clínica, ou seja, você tem a fase pré-clínica que é a fase de testes em animais, basicamente. E foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros. Então você tem uma ideia de trabalhar a vacina da esquistossomose. Beleza. Quais são as formas infectantes do hospedeiro vertebrado e para o hospedeiro invertebrado desses hospedeiros? Bom, esquistossomose, então a gente tem que lembrar que ela vai ter como hospedeiro vertebrado o homem e como hospedeiro invertebrado o molusco, né, o caramujo do gênero Bionfalaria. Então lembrando, a gente tem aí duas fases larvais, né? O miracídio, liberado pelos ovos, que estão nas fezes humanas, e eles vão infectar o Bionfalaria, né, o caramujo, e dentro do Bionfalaria vai ser liberada, né, de dentro dele vai ser liberada a cercária, que por sua vez vai infectar, né, os humanos que liberam o miracídio. Então, a forma infectante para o hospedeiro vertebrado é a cercária e o miracídio é a forma infectante para o invertebrado, certo? E B. As vacinas são estratégias profiláticas, ou seja, de prevenção, importantes no combate a infecções. Porém, até o momento não existem vacinas contra essa parasitose, né? Cite duas medidas profiláticas efetivas contra essa infecção. Então, a gente sempre pode, às vezes, esquecer das medidas profiláticas, mas se a gente lembra do ciclo, as medidas profiláticas podem aparecer. Por exemplo, os humanos eles liberam fezes contaminadas, né, nos lagos que vão permitir com que os miracídios sejam liberados e contaminem os caramujos. Mas se essa pessoa tiver
saneamento básico, né, tratamento de esgoto, as fezes contaminadas não vão parar em lagos. Isso já evita que a doença se desenvolva. Então, saneamento básico, né, é uma medida profilática bem comum quando a gente fala de verminose, né. Outra coisa é tratamento dos doentes, mas você também pode ter combate ao hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né? Você pode evitar entrar em águas possivelmente contaminadas pela cercária e pelo miracídio, e que também não tenham, e também que tenham, né, esses caramujos. Então, existem essa série de medidas profiláticas, né, de PET só duas. Vamos ver as respostas que eu coloquei. Então, né, no ciclo do plateuminto, as formas infectantes são a larva cercária e no outro caso você vai ter no caramujo os miracídios. Você vê que na resposta eu não enrolei demais, eu fui relativamente bem direto, eu respondi exatamente o que ele queria. Então não adianta você ficar enrolando muito para responder a questão, tudo bem? Seja direto. A pessoa que está corrigindo, ela já está vendo essas respostas muitas vezes no mesmo dia. Ela quer que você dê a resposta. Não precisa de um texto com palavras difíceis ou muito longo, tudo bem? E na B, pode-se prevenir as situações através de políticas públicas como saneamento básico, né? E evitando lagoas possivelmente infestadas com caramujos transmissores, né? Podia ser alguma das outras opções que a gente citou, mas no caso aqui eu coloquei essas duas. Beleza?